Bora lá. Bom, pessoal, obrigado pela presença. Fábio Brendolan, o músico do Tá Tudo Bem. A Daniela Silva, origamista, está indo super bem aqui no Origami Clube. E a Fernanda Takata, a nossa designer interiores da Confid. Bom, primeiro, por que alta performance e mindset milionário? Eu fiz essa capa especialmente porque tem uma pessoa especial aqui que chama Carlos Galvão, que vocês não devem reconhecer. Ele é o organizador do triatlon, do Ironman Brasil. Ele chama Carlos Galvão. Além dele ser organizador do Ironman Brasil, o Ironman, a gente fez o site do Ironman lá em 2004. Durante 3 anos, acho que eu fiz o site do Ironman Brasil. Vocês conhecem todos o Ironman Brasil? É a maior prova de triatlon aí, e o Brasil é uma das provas mais importantes. O Carlos Galvão, além dele ser organizador do Ironman Brasil, ele atravessou os Estados Unidos de bicicleta 2 vezes, uma vez em 4, revezando, e depois uma vez em dupla, ou seja, enquanto um andava, o outro descansava, e vice-versa. Ele atravessou 2 vezes os Estados Unidos. Então, isso para mim representa alta performance. E o Mindset é o livro famoso da Carol Dweck e o livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Então, a ideia de misturar um pouco os dois é porque não adianta a gente querer ter alta performance se o nosso mindset, o nosso modelo de mundo é pobre. Se eu acho que não mereço ganhar dinheiro, se eu acho que eu não consigo ter um resultado, eu não tenho como ter alta performance também. Então, a ideia é misturar um pouco aqui os assuntos, misturar o Jorge Coutinho e trazer aqui algumas questões do mindset milionário. Eu vou trazer aqui, é que eu não sei se eu vou conseguir trazer agora, depois eu trago numa próxima. Mas uma coisa que o T. Harv Eker fala, todos vocês já ouviram falar do livro Segredos da Mente Milionária? Já tinham ouvido falar, Fernanda? Não? Já. Já? É. A gente falou outro dia, né, que a gente estava conversando. Sim. O T. Harv Eker, eu conheci ele online no Zoom bem no primeiro ano da pandemia. E ele falou uma coisa muito impactante. Ele falou assim, que as pessoas que não conseguem, não têm o sucesso que elas querem, principalmente financeiro, elas fazem 3 coisas na vida. Elas culpam, elas reclamam, ou seja, culpam o Covid, né, a pandemia por causa do Covid, reclamam, né, meu chefe, né, ou o cliente. E a mais sutil delas, elas explicam. Então, elas explicam. A gente explica por que que não está dando certo alguma coisa. E aí fica só essa reflexão, porque aí o desafio que ele colocou é antena ligada, e toda vez que você for culpar, reclamar ou explicar alguma coisa, você para e fala, opa, não posso nem culpar, nem reclamar, nem explicar. Então você só tem uma coisa a fazer, achar a solução. Então fica essa reflexão. E agora eu vou abrir aqui, já pulando capítulos, eu vou para o dia 3 da mentoria de alta performance do Jorge Coutinho. Para quem estiver assistindo gravado, foram 8 sessões com o Jorge Coutinho, dentro de uma mentoria chamada Master 10X, que eu tive a honra de fazer parte. O Jorge Coutinho, ele é o primeiro certificado do Tony Robbins na língua portuguesa, e aqui são todas as minhas anotações. E eu quero trazer o dia 3 aqui, porque eu tive a sensação que hoje vai ser bom falar do dia 3 aqui. Uma das coisas que ele fala é que alta performance é a capacidade de criar sucesso a longo prazo, acima e além das normas padrão. Aqui já fica uma coisa que às vezes a gente fica, né? Poxa, eu tive sucesso com agência digital. A Fernanda teve sucesso ali com decoração de interiores. Aí depois a gente tem nossos períodos de baixa, e o nosso desafio é esse. Alta performance não pode ter baixa. A gente tem uma baixa, mas já sobe, já se mantém. Então, o que eu percebo
em mim, é que esse foi um grande desafio, né? Porque tinha altos, depois baixo, depois altos e baixo. E o desafio é a gente manter esse, essa constância. E aí, o que é que eu tenho anotado aqui? Que eu acho que algumas coisas que ele vai falando, eu vou anotando. Uma das coisas legais é que ele fala que as emoções são como ondas, você não pode parar. Você precisa escolher como você vai surfar. Então, basicamente é o seguinte, às vezes você quer controlar a raiva, ou a tristeza, né? Você fala, não, tô meio magoado ali pô, a Fernanda fez uma coisa que me... Ah, vou guardar para mim, não vou falar. Ou a Dani fez alguma coisa, fiquei com raiva, eu falo, não, vou segurar. O que ele quer dizer é assim, que as emoções você não segura. O que você precisa fazer para ter alta performance é lembrar que quando você tem uma emoção e você reage, aí é onde a coisa não funciona muito bem. Aquela reação automática. Então ele fala, quando você consegue começar a dar uma pausa, respirar, contar até 10. Outro dia eu vi uma palestra no TED que era o poder dos 5. A pessoa contava 5, 4, 3, 2, 1. Antes de qualquer reação que você sentia que você ia ter uma reação. E aí você não está reagindo, você está agindo, porque você deu tempo de você conseguir dominar, não, conseguir receber a emoção, mas direcionar. Aí o que que ele fala? Ele fala do medo e coragem, né? E a gente já sabe que coragem é agir apesar do medo. Ele traz aqui algumas das emoções básicas. Por exemplo, medo. Medo, ele vem de você imaginar um futuro que você ainda não sabe o que vai acontecer, mas um futuro que você tem uma visão negativa. Frustração é quando você faz alguma coisa e a coisa não funcionou como você imaginava. Quando o Fábio vai lá dar um show e provavelmente já teve show que foi pouca gente, né? Aí você fala assim, ai, que frustração, né? Teve pouca gente. E ele fala, frustração, ok. O que você precisa falar é, o que é que aconteceu e realinhar as ações. Então, nesse dia 3 o que o Jorge está trazendo é isso. Toda vez que vem aquela emoção, a gente vai saber, pô, eu tô com medo, eu tô frustrado. E outra coisa é desilusão. Desilusão, por exemplo, teve uma época que eu desisti, me desiludi com marketing digital, eu joguei a toalha. Só que hoje eu olho para trás, eu podia ter feito origami, mas eu poderia ter mantido um pouco do marketing digital. Se eu tivesse feito o quê? Reavaliar, redefinir e mudar um pouco o objetivo. Ou seja, eu não soube lidar com essa emoção. Então, e aqui ele traz raiva, essa é uma das que eu mais gosto. Que ele fala, raiva é a frustração 2.0, que é quando você... Aliás, se vocês quiserem trazer alguma... A Dani, né, o Fábio tem que digitar, a Dani e a Fernanda. Não sei vocês, mas a raiva, hoje eu tenho uma clara noção que quando você fica com raiva de alguém, ou quando eu fico, às vezes fico com raiva, né? Eu e a Dani, às vezes a gente discute, só que é uma raiva boa, porque um quer falar, ah, é? Então peraí que eu vou. Aí você direciona para você mostrar que aquilo que você estava querendo, você consegue, ao invés de você empacar na raiva com o outro. Não tem raiva de você, não. Mó Né? paz e amor aqui. Não, mas todo mundo esse bichinho aí, o Divertidamente, eu acho o máximo esse. Ah, mentira, eu vou falar um fato aqui. No dia que eu tive raiva, lá no Mega Artesanal, que você me fez pegar uma fila de 2 horas para chegar na porta, você falar, ai, era para você ter comprado. Aquele dia, meu Deus do céu. Mas Bom, eu respirei fundo bom e deu tudo exemplo. certo. Bom, ótimo, É. ótimo exemplo, você viu? Uhum. Comunicação.
porque eu falei assim, Dani, eu não consegui comprar o ingresso online, está dando pau no site. Aí ela entendeu que eu ia tentar de novo. Só que aí no final não deu certo. Então, aí foi um ótimo exemplo. Porque Não, foi. o que que ele fala? O Jorge Coutinho fala, você faz o quê? Aprendizado, criar outro comportamento, novas estratégias. Fala, da próxima vez eu pergunto, eu confirmo. É, Aquilo que eu estou aqui pensando e achando, eu vou validar. exato. Mas aí eu usei aquela função de contar até 1.000. Aí eu contei até 1.000, voltei lá e comprei. Tava Ótimo. quase indo embora. Mas foi uma boa lição. Foi um bom exemplo, porque foi um dos melhores eventos que a gente foi. Exato, ganhei um monte de papel, felicidade. Exatamente. Aí, vamos lá. Culpa. Culpa, esse é interessante, né? Porque você olha no retrovisor e fica se culpando. E ele fala, não. Culpa é aceitou, perdoa, gratidão e continua. Aliás, adoro essa frase aqui, né? O que não me mata me torna mais forte. E uma coisa muito legal que ele trouxe como metáfora, ele falou assim, que o presente é como um barro que você ainda está moldando. O passado já foi, então não tem jeito. Então, o que você precisa só é pensar nisso, né? E o futuro é o barro que ainda está muito ali na frente. Mas deixa para a gente não se prolongar muito, eu quero fazer um resumo, porque isso aqui, gente, são 3 horas de conteúdo. Aliás, deixa eu falar uma coisa, hein? Quem quiser, né? Aqui, tudo bem que tá gravando, né? Tá indo pro YouTube, mas ninguém vai ver. Eu tenho acesso ao Nutro, então vocês que estão aqui acompanhando, quiser ver, depois vocês me falam, né? Aí vocês veem ao vivo e a cores do Jorge Coutinho. Aí vocês vão dizer se eu fui bem no resumo, tá? Então eu quero trazer o seguinte. É uma frase que eu adoro, essa aqui do Richard Bach. Valorize seus limites e, por certo, não se livrará mais deles. Eu acho que eu coloquei essa imagem do avião para refletir o seguinte, se eu não me engano, ele falou o seguinte, que às vezes você faz uma pequena, num voo, né, longo, se o avião ele erra um pouquinho o ângulo, ele vai parar num lugar completamente diferente. Então, o que ele quer dizer é isso, que se a gente faz um pequeno ajuste no modo de pensar, de encarar, você muda completamente o seu destino. Por exemplo, a Dani, ela foi e ficou, porque ela queria muito estar na feira. Se ela deixasse ali a braveza, a raiva da confusão, da comunicação e ir embora, ela quer perder. Exato. Agora, deixa eu passar uma coisa aqui, só para a gente fechar e a gente fazer um intervalo e todo mundo vai ter que fazer o exercíciozinho. Não vai dar para fazer em grupo aqui, né? Até porque o Fábio está mudinho aqui. Aqui tem o seguinte: os sabotadores e a síndrome do impostor. Quem já ouviu falar da síndrome do impostor? Não, fala aí. A Fernanda já ouviu? Não? Síndrome do impostor é quando você está numa posição que você gostaria muito de estar. Fala assim, nossa, atingi aquele cargo, consegui aquele projeto. Mas aí você começa a ficar na dúvida. Fala assim, nossa, mas eu acho que eu não mereço isso aqui. Acho que eu não dou conta. Nossa, eu acho que não é para mim. Não sei, acho que eu não vou aceitar isso. Ou você até aceita, mas fica com aquele pensamento. Nossa, eu estou aqui fazendo origami aqui para uma empresa, no caso, estou dando um exemplo aqui da Dani. Aí fala, nossa, agora eu vou ter que ir sozinha numa empresa dar um treinamento. Aí começa a vir aquele pensamento, não, você sozinha não dá conta, precisa do Márcio, precisa de outras pessoas, entendeu? Exato. Quando você... Entendi por que que você falou, a Fernanda deve saber. Ou a Ah, Fernanda já passei bastante por isso. Eu acho que hoje eu estou num processo de me tornar muito mais autoconfiante. Mas eu tinha muito isso, assim, de acreditar sempre que o outro tinha uma capacidade maior do que a minha. Acreditar mais no outro e achar que eu não tinha capacidade para assumir aquele papel. Exatamente. às Sim, vezes eu tenho.
Às Mas vezes você eu tem tenho, 20 anos. fortemente. Só que a Tenho Dani 20 anos, eu ainda tô aprendendo. tem 21 anos, sua mulher. Você fez 21. Até ela esquece. É, 21. Às vezes eu me confundo. É. Vamos- A Dani tem sorte que ela estava no lugar certo, na hora certa. E tem um mentor que fica no pé dela. É, Se não 24 horas, mas todo dia. Bom, quase 24 horas, mas tá tudo certo. agora vai um exercício e depois a gente vai jantar e volta mais tarde, que é o seguinte. Os sabotadores são aqueles padrões de comportamento que a gente tem e cada um tem o seu. E aqui tem os 10 tipos de sabotadores. Vocês já estão olhando, estão falando, eu sou meio aquele, né? E aí o exercício é, você tem três que são a sua cara. Você vai olhar e falar assim, sou eu. Então eu vou falar um pouco de todos e depois a gente faz um bate-bolazinho aqui, depois a gente vai meio que pro. A gente para aqui, porque aí fica quem estiver assistindo gravado também vai fazer o mesmo exercício. Espero que comente aqui no YouTube onde estiver. Bom, tem um que é o insistente, perfeccionista, é aquele que fala assim: não, mas tem que estar tudo certinho, senão não vamos fazer. Esse eu já fui assim um dia, já não existe mais esse Nossa, negócio. meu Deus. Imagina se fosse hoje em dia. A Eu, gente tinha ter sérios problemas. calma, vamos lá, gente, vamos lá, que eu vou É, descrever e depois cada um já vai refletindo aí. Depois, quando eu terminar de falar os 10, cada um fala os seus. ok. E o Fábio vai poder digitar. Prestativo é aquele que, não, eu ajudo, eu faço, eu ajudo. Não, pode deixar. Não, peraí, eu estou cheio de tarefa, mas eu vou te ajudar. É aquele cara que quer. As pessoas falam, nossa, é o bonzinho, é o que está sempre ajudando, né? A Dani já sabe de quem eu estou pensando aqui. Aham. O, hi- o hiperrealizador é aquele que fala assim, nossa, é o primeiro, é o que consegue tudo ali, é o que fala, nossa, uma tecnologia nova, peraí que eu vou aprender. Esse, não preciso falar que eu sou esse era um dos meus Eu sabotadores. ia comentar. Quando Lembrando, eu... lembrando que tudo isso aqui é sabotador se a gente não souber trazer para a consciência. Vítima, né? Ai, Ah, eu já sei. vamos pular esse aqui. Todo mundo sabe que é vítima. É aquela pessoa que na hora H se dá de vítima e as outras pessoas dão atenção. Hiperracional é aquele que o funcionário chega e fala assim: não, é que minha mãe morreu. Tá, meus sentimentos, mas ó, e aquele relatório? Não, Nossa, que mancada. não, é o cara que coloca a razão acima de tudo. Depois tem o fóbico, esse é aquele, não, peraí, mas isso pode dar errado, isso pode dar errado, isso pode dar errado, é o hipervigilante. Ai, Peraí, você já pensou nisso, 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 nisso? Com certeza não sou eu, né? O inquieto é aquele assim, não, agora tem essa oportunidade, tem isso aqui, sei lá, estou pensando num músico é assim, nossa, tem um instrumento novo, não, também vou aprender, não, tem esse outro novo, vou aprender. Imagina um músico inquieto, vai querer aprender todos os instrumentos, né? E o controlador é aquele também que, não, tenho que saber de tudo que está acontecendo. Não, me passa, Dani, me passa. Não, Fernanda, eu também quero. Não, eu entendo decoração também. Eu também manjo decoração. Eu queria fazer decoração, eu queria fazer arquitetura, então me ensina. Deixa eu ver aqui os detalhes do móvel. Não, mas qual é o, né? É o controlador. O esquivo, aliás, adorei escolher o Matrix, né, aqui, né? O esquivo é aquele que fala, não, agora você pode ir lá, né? Falar, né? Pode dar uma aula, né? Pode marcar uma aula de Kusudama. Bom, agora eu já falei. Você pede para a pessoa e a pessoa vai dando um jeito de. Você fala, caramba, né? Vai se esquivando lá do. E o crítico, vocês já notaram que eu deixei em vermelho os meus, né? ah, O crítico é o cara que fica muito, né?
A pessoa fala e já fala, nossa, no lugar de reconhecer, já fala. A Desenho. fez um puta maravilhoso lá, 3D do... Ah, não, vou dar um exemplo bom. Posso dar um exemplo bom? Pode? Quando eu dou alguma coisa pro Márcio. Eu dou Isso! qualquer coisa. Ele começa. Ah, mas tem que melhorar aí. Eu falo, mano, eu só tô te dando. Fica feliz. Isso, exatamente. Agora, qual é o exercício aqui? O exercício é, cada um de vocês tem três que são os principais. Mas não fica difícil a gente conseguir ver isso? Dani, Tipo, ter Dani, essa noção? O quê? todos temos três que são os principais. Sim. Isso agora é, cada um vai pensando, o Fábio vai ter que escrever. Enquanto vocês dão uma pensadinha, eu vou falar os meus. Já tá fácil, deixei em vermelho. O que eu percebi como. Agora, lembrando, é aquilo que te sabotou, Neném. que você percebe. Oi, Flora. Ó, a gente é aquilo que percebe que te atrasou a vida algumas vezes, que aí você já está começando a melhorar também. Então, porque o lado positivo de cada um desses é quando você consegue deixar de ser um sabotador e ele passa a ser uma força, entendeu? Então, por exemplo, o prestativo, ele quando controla esse sabotador, ele é um cara que serve os outros muito bem. Por exemplo, o Ernesto. O Ernesto, ele tá sempre lá ajudando, não é? O hiperrealizador, que sou eu, é aquele cara assim, cara, precisa ir lá fazer aquele a mais. Tô- É, é aquele que consegue fazer aquele extra mile, aquela milha extra, aquele a mais que consegue, entendeu? O hiperracional é um cara que tem pensamento estratégico. É importantíssimo ter alguém assim no grupo, porque se só tiver os loucos que nem eu que vai abrindo as coisas e não vai planejando, aí não funciona. Agora eu vou compartilhar com vocês o meu principal sabotador. Qual era? Controlador. Eu acho muito controlador. Já trabalhei com gente pior. Não, não é isso. Era, era, Ah, era, era. era. Então, o que é importante? O sabotador é algo que está ali, latente. Por exemplo, eu sou tímido. Vamos dizer, tímido? Você, tímido? Minha natureza é mais tímido. Se eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, tem uma certa ali insegurança. Meu Deus. O controlador, quando eu controlo tudo, eu limito a felicidade minha e dos outros. Quando eu consigo superar esse sabotador, o Jorge Coutinho fala o quê? Que você começa a se tornar um líder para criar outros líderes. Agora, Fernanda, Dani e o Fábio, a gente também já está em contato em outros grupos. Vocês entendem por que que eu falo? Vai, se vira, Aham. por causa do controlador. Porque se eu deixar, eu volto para a coisa de segurar e não deixar. Agora, qual é o opositor de todos os sabotadores? É o sábio. É quando a gente começa a perceber e entender. Então, essa é a minha frase, né? Quanto mais eu quero controlar, menos controle eu tenho. Quando aceito que eu não tenho controle, é quando eu tenho controle. Então, gente, agora eu quero perguntar para vocês. Vamos começar pela Dani. Quais foram os três que você falou assim, eu acho que
Ah, você me ajuda, né? Eu sei que eu sou prestativa, né? Eu tento ajudar todo mundo da melhor forma possível. Eu acho que naquele fato de chegar e falar pra pessoa, mas e aí, como é que tá o negócio? E a Não pessoa vamos já ter detalhar, não morrido. vamos detalhar cada um, não. Assim, só fala assim, prestativa, aí a gente ajuda dizendo assim, sim, não, Controladora e não sei mais o outro. Eu sei que é isso. Tem prestativa, uma dica? É, controladora e prestativa. Cortou, peraí. inquieta. Inquieta? Ah, não, com certeza. Eu tô aqui fazendo cabelo, vendo aula, cuidando de criança, obviamente. Aí desses três, você precisa meio que definir assim, nossa, eu acho que o que... Lembre-se que é um sabotador. Sabotador é aquilo que não te leva para alta performance, o que te deixa você assim, puxa, por que que eu não estou subindo como eu gostaria na velocidade que eu queria? Sim, É o prestativo, é o controlador, é o inquieto, qual desses é o que mais foi freio de mão? eu acho que é o inquieto. Eu também acho. Mano, é o inquieto. Certeza. Eu tenho certeza. Porque É. quando eu conheci, você falou o quê? Ah, eu faço biscuit, eu faço origami, eu faço não sei o quê, eu faço... Cara, Dani, vem com a gente. Faz só origami. Você vai para... Sim. E deu certo, por enquanto, né? É. Mas é que eu gosto de fazer bastante coisa, é bom. Agora, olha só. Quando você amplia, você procura diversidade. Agora, você pegou origami e você ampliou dentro do origami. Então, você consegue fazer um monte de coisa, mas dentro do origami. E aí você está decolando. Sim. Fernanda. E Fábio também. Fábio pode estar aqui, que agora estou curioso do Fábio também. Fábio já pôs. Cadê? Tá aqui, Prestativo. ó. Prestativo, vítima, esquivo. Não, vítima está esquivo. Prestativo, vítima, esquivo. Hum. E qual desses três aí é o que você sente que é o que mais te segurou o freio de mão na vida e tal? Vítima você já está curado. Então, eu tô com uma ideia aqui, mas escreve aí para ver se bate com a minha. Lembre-se que assim, sabotador é aquilo que você não está conseguindo trazer para a consciência e trabalhar da melhor forma. Eu ia falar esquivo, mas fica a reflexão aí para pensar. Deixa eu ver aqui o que é que tinha do esquivo e do. Ah, olha que legal, o verdinho. Você viu que eu anoto bem as coisas, né, gente? Eu sou um bom anotador. Bom, O, isso é bom. o verdinho é a coisa positiva. Então, o esquivo, o negativo é o medo de enfrentar o palco, ficar na zona de conforto. O positivo é que ele cria aquela pausa que as pessoas muitas vezes precisam. Falar, para um pouco, gente. Vamos pensar aqui um pouco mais. E o prestativo, você viu os outros, né? Maravilhoso. Fábio. Por isso que eu acho que é o esquivo, viu? Tem reunião agora. Você pode ficar Outro com a Flora um maravilhoso. pouquinho? Você Fernanda pode consegue fazer ajudar isso aí com com a a Flora? Flora? Só um minutinho. A Fernanda está lá. A Flora. A Flora vai estar em Flora. todos os vídeos. É Mas bom, Flora é linda. Flora eu gosto quando a Flora participa. deixa eu ver se tem as perguntas poderosas aqui que eu ia Um dia colocar. eu tacar fogo na minha casa, alguém me socorre. Outro dia eu vou falar só de perguntas poderosas, viu? Porque, ó, o positivo do crítico, lembre-se que esse daí também é meu. Então, eu preciso treinar fazer perguntas para as pessoas. Falar, e se fosse isso? E se fosse aquilo? Entendeu? É bom você treinar nesse daí, já que o seu controlador já tá bem calmo. Agora, a Fernanda voltou aí. Fiquei curioso. Quais são os seus três, Fernanda? Bom, são só três.
Bom, acho que os três mais potentes, assim, que eu acho que eu tenho que trabalhar com mais urgência é vítima, inquieto e controlador. Hum? É, vítima, inquieto e controlador. Se bem que também sou muito crítica e Eu acho que sente também. você falou primeiro já. É, eu também acho. Eu acho que esses são os três mais fortes, assim, mas eu acho que tem que trabalhar esses outros aspectos também, mas esses são os primeiros da lista. Depois você tem que dizer qual que você acha que desses três é o mais O que que mais atrapalha, eu acho que é vítima. bem interessante, vítima. Aí, vítima, o que eu anotei aqui é o filme o Divertidamente, né? Você Eu me assistiu? identifiquei muito com esse filme quando assisti. Você lembra dessa cena final? Dessa cena quase final, né? Não é a cena final ainda. A professora disse que ela nem apareceu. O quê? Mas que Lembra roupa ela dessa estava? cena? Isso é Você lembra? impossível. Riley, Ai, eu não onde acredito. você estava? Ainda Lembra? bem, tá tão tarde. Aham, que ela foge da escola, né? Ela sai da escola e vai andar, não é isso? Não lembro, já faz tempo que assisti. Ela sai sozinha de ônibus. Eu lembro da Ela ia, tristeza se arrastando. ela ia fugir de ônibus. Aí ela pensou e saiu do ônibus. Ela ia fugir. Aham, E aí a alegria percebeu que a tristeza é importante. sim. A Ai, dá tristeza, até vontade de chorar. a tristeza sofria bullying, né? É. Por mais que as pessoas pensem que não, que o oriental nunca sofre bullying, mas eu passei bastante por isso durante a minha infância. A gente às vezes coloca como se o oriental fosse um ser de outro mundo, né, Márcio? Acho que você sabe do que eu tô falando. Mas a gente é gente normal, né? Se a gente controlasse as emoções. Eu vou assistir esse filme de novo. Tá bom. Mágica. Bom, então cada um tem o seu a trabalhar, né? Sim. E agora vocês entenderam porque eu não quero que eu, quando falo assim, Márcio, o que é que você acha? Eu falo, eu não acho nada. Eu acho que vocês têm que achar tudo. Ai, ai. É sério, quando eu vi isso aqui, ó, líder para criar líderes, aí eu saquei. É aquela história que você não quer partir e morrer o que você está criando agora, né? Então você precisa deixar alguma coisa aí. Exatamente. Muito Ah, bom, gente. Ó, ficou bom. legal pra caramba essa aulinha aqui, gostei. Anotei, Também gostei. anotei bem essas aulas aqui. Bom, eu vou passar o link do Nutror, depois vocês assistem ao vivo. 3 horas de conteúdo aqui do Jorge Coutinho. Depois vocês me falam se eu resumi bem. Agora eu vou parar de gravar e deixa uma frase, um. Bom, vou parar de compartilhar aqui. Então, frase final. Entrou o Ernesto aqui, não sei que horas ele entrou agora. Em algum momento. Fechando essa gravação, Ernesto. Então, frase final, palavrinha, aí eu paro a gravação. E o Fábio vai ter que escrever. Você começa. O Fábio, gratidão. Ah, o Fábio tem que ir embora. Valeu, Fábio. Valeu. Eu, eu começo? É. Eu digo conexão, não. Deu um branco agora. Eu acho que é fluxo. Fluxo. Vai você. Vai lá, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio. Valeu, Fábio, até mais. Eu, É. é... reconhecimento. Deixa eu pensar uma boa. Não sei. Propósito? Pode ser? Bem, Vai. você, cada um falou o seu. O Ernesto chegou boiando, não sei que horas ele chegou. E aí, Fala Ernesto, aí. você tem uma palavra?
Quer falar agora ou paro de gravar? Ele vai falar para parar de gravar. Tá no banheiro lá. Parar de gravar aqui.